Mas não é possível. A gente já está atrasado e você nem colocou sua roupa, você colocou. E por que você tá chamando? É porque eu já tenho que ninja de verdade. E o que tem? Nós nunca fomos, eu não quero. Ai, só fresca. Bem que o Rinaldo disse que eu devia ter aprendido a como usar um chinelo para algumas horas. Vai logo, se arrume logo antes que eu ligue pra ele. Se não, que alguém vai visitar Deus. Quero dizer Jesus hoje. Ixi, melhor não. Ai, por que, meu Deus? Esse é um mundo cruel. Mundo cruel. Que drama. Só pra ir em um culto no lar. Papai disse pra gente ir já direto pra casa. Por quê? Disse que ia deixar já a Cindy e o Lucas. Mas e a gente? A gente sempre vai pra ajudar. Hoje não, minha irmã. Hoje não. Vem logo, Anipate Gomes. Porque o mundo cruel. Mundo cruel. Nosso irmão vai fazer que nós, mas ele nem sabe. Sabe sim, porque os pais dizem pra ele. Vamos logo. Antes que eu me mais irrite com você. Chegamos. Vamos entrar. E antes de eu ver você tem açaí. Bom, meus irmãos, é o que eu venho dizendo para a minha família. Honrarás teu pai e tua mãe, para que tenha longos dias aqui na terra. Porque nos 10 mandamentos, Moisés, Deus entrega os mandamentos ao povo de Israel. E logo depois, Moisés sobe ao monte, para receber os mandamentos. Bom, meus irmãos, é assim mesmo. Lerei aqui agora
um dos mandamentos do Senhor, que é o que eu estou querendo. Não matarás, não cometerás adultérios, não roubarás, não dê testemunho falso contra ninguém, não cobiçará a casa de outro homem, não cobiçará a sua mulher sobre seu escravo e seu gado, os seus jumento ou qualquer outra coisa que seja dele. É o que eu tenho, é o que eu quero dizer, meus irmãos. Meus irmãos, sobre isso, que nós, é o que eu venho dizendo para os meus filhos, Davi e o irmão dele, para obedecerem os 10 mandamentos, para terem longos dias aqui na terra. Bom, meus irmãos, oremos todos mais uma vez. Ó meu Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, hoje eu te peço, santifique o nome do Senhor. Por favor, meu Senhor, santifique o nome dos seus filhos que estão na tua casa. Por favor. Amém. Gostaria de dar a oportunidade ao Senhor, não, a dizer. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, meus irmãos. Eu só vou falar uma coisa que aconteceu comigo, bem rápida. Enquanto eu tratava de um paciente, eu mesmo falei para ele que ele não tinha muito tempo de vida, mas ele não tinha mesmo. Mas disse que ele se arrependesse dos seus pecados, Deus salvaria. Meus irmãos, o cara parecia a esposa da minha irmã Rita, que é tão duro que ele falou: não, eu não acredito em Deus. Misericórdia. Na mesma hora que ele falou isso, o teto do lugar onde estava operando se caiu, o hospital se desmoronou. Voltou, foi naquele hospitalzinho e lá caiu um raio tremendo. Mas logo depois, uma coisa muito impressionante, só apareceu lá e disse: minha irmã, você acredita que Jesus Cristo vive? Eu falei: sim, eu acredito. Meu Redentor vive no céu. E meus irmãos, realmente, quando eu disse aquilo, ele disse: isso é uma verdade. Eu sou um enviado do Senhor para tentar mudar esse cara. Eu já tentei várias vezes. Ele te colocou as palavras em sua boca para tentar salvar, mas ele não. Mas
pela misericórdia do nosso Deus, ele disse: Deus trará ele de volta. Então, aqui, na mesma hora, a pessoa clamou ao Senhor pelos pecados daqueles. E ao mesmo tempo, Deus atendeu. Entendeu? Mas quando ele falou, meu irmão, escute bem. Esse hospital, assim que eu sair dele, ele voltará e um anjo aparecerá aqui. Você verá ele. Fará e eles não acreditarão. Acreditarão, você está vendo? E aí? E ele fará um milagre. O cara voltará à vida. E depois ele sairá anunciando o evangelho de Deus. E meus irmãos, assim que esse cara saiu, praticamente o hospital voltou. Ele fez a cirurgia, ele mas exatamente como ele tinha um anjo apareceu. Gente, tem um anjo aqui. Irmão, é mentira, não tem anjo nenhum. Assim como aqui falando. Então, só você consegue me ver. Porque aquele homem que pediu perdão por esse homem, eu fui aquele que Rita deu a luz. Então eu já podia pensar nos meus dois sobrinhos, mas só poderia ser. E não é nenhum dos seus dois. Porque em breve Rita dará a luz. Aquele se chamará Arcanjo Gabriel. Mas na mesma hora eu vi uma pessoa celestial se retire de Lúcifer da presença desse osso, tá? Porque esse homem já está. E na mesma hora mas tentou tomar, mas Arcanjo Miguel falou que o Senhor te repreenda e saia desse hospital. Na mesma hora, uma e ele sumiu. E aí, ele aí eu perguntei pra ele, por que ele não queria profeta? Porque aquele profeta não te quis te assustar. Como assim? Aquele profeta é uma pessoa que você conhece. E meus irmãos, eu não sei agora quem poderia ser, mas eu não. O cara, desde então eu nunca mais vi ele. Meus irmãos, isso pode mostrar como Deus fez milagres. E ainda, aquele cara, pois ouviu aquelas palavras do anjo e falou com ele e saiu daquele lugar. Pediu para mostrar uma. Mas eu falei, não sou seu coração. Deve mostrar.
Vocês podem me perguntar, por quê? Que ele me convidou, ele foi lá, ele me convidaram para beleza. Não, você será. E desde então nunca mais. Pergunta, como Deus pode ser misericordioso? Transformou diante de mim. Isso é uma coisa real oficial. Agradeço a oportunidade. Meus irmãos, como é lindo que Deus pode fazer Com homem. Bem, vocês viram aí como ele fez. Bom, gostaria de chamar Cida para falar com enquanto a Cida da Santa aos nossos irmãos. Vamos ver o que aconteceu com a Rita de Caetano dos Santos Gomes e o Arnaldo Antônio, que a essa hora eles já deviam estar na casa do Davi. veremos. Misericórdia, nunca vi esse trânsito não tá. É corpo de bombeiro, é policial, é bombeiros, é táxi, são crentes, estão indo para. Mas que eu saiba, tem uma igreja aqui, só atravessar a rua. Mas eu acho que não desce a dele. Bom, pode vir, crente. Nossa. Ambulância. Táxi. Agora sim, pode. Na casa do Davi. Bom, minha igreja, é isso que eu tinha que dizer. Agradeço pela oportunidade. Bom, igreja, estamos quase pela meia-noite e não é bom fazer isso até Ficar até meia-noite. Então gostaria de finalizar. Mas antes, gostaria de receber o nosso irmão Reinaldo.
Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Bom, meus irmãos, muitos de vocês já viram, mas eu falarei de uma coisa que é desde o início da vida, da primeira das pessoas até o fim da Bíblia. Eu estarei lendo muitas coisas, porque Deus criou o mundo, fez o formato, separou a noite das trevas, as trevas da luz, mas Deus criou o mundo um jardim repleto que o leão não te atacava, tudo de bom. Mas Deus criou o homem do pó da terra e a mulher da costela do homem. O homem se chamava Adão e a mulher se chamava Eva. E Deus falou para Adão: você pode comer de qualquer fruto desse jardim, menos do centro. Por quê, meus irmãos? Deus disse isso. Ele criou o mundo para testar nós. Desde o começo do mundo até hoje, ele testa para saber que nós somos fiéis, que nós merecemos o reino dos céus. Então, a Eva, um dia, a serpente foi lá e disse: não, Deus só quer que vocês não, porque vocês saberão o bem e o mal, que é certo e o que é errado. Ele não quer que você seja. Então a Eva comeu e deu para Adão. Em vez de Adão falar: não, Deus disse para nós não comemos. Mas não, ele comeu. E também Deus disse para eles não comerem, porque eles viveriam a vida eterna. E Deus não queria isso, porque nós fomos feitos para nascer, crescer, casar e morrer um dia. Mas isso não ia. Então, Deus fez a seguinte pergunta para Adão: vocês comeram do porque eu disse para não se comer? Em vez deles admitirem, o homem culpou quem? A mulher. E ele disse: a mulher que você me deu e eu comi. E Deus disse: o que foi que você fez, mulher? E aí a mulher, em vez de falar a verdade, ela disse: não, a serpente me enganou. Então, disse Deus: então, por cada um, ele puniu a serpente, a mulher e o homem. Depois disso, Deus fez uma roupa para os dois, expulsou eles do jardim e deixando um anjo com uma espada guardando o jardim. E depois entramos na época de quem? Porque eu já falei de muitas. Entramos na época de Caim e Abel. Por quê? Porque depois disso entramos em Caim e Abel. Ela deu a luz a Caim e depois a Abel. Caim ofereceu um sacrifício. Caim também. Mas, se eu não estiver enganado, Deus se agradou da oferta de Caim e não de Abel. Então,
Aí que surgiu a inveja, irmãos. Por quê? Caim ficou com muita inveja que matou seu irmão. E aí Deus perguntou a Abel: onde está o teu irmão? E aí Abel falou: por acaso sou eu que tenho que dar o meu irmão? E depois muitos tempos se passaram, na Bíblia não relata exatamente, mas eu acho que tinha o livro de Enoque. Enoque era era avô, não era bisneto de Enoque. E assim, depois disso, foram passando seus anos, chegando na época de Noé, que Deus escolheu Noé para salvar o povo. Construiu então Deus, em vez de mandar o dilúvio, assim que ele fechou a arca. Não, assim que ele fechou a arca, ele esperou 7 dias para ver que o povo pedia ajuda para Noé para entrar, mas não, o povo não pediu. Então Deus mandou o dilúvio e não adiantava mais nada. E só quem sobrou foi Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas deles. E Noé viveu até tantos anos e um dia ele morreu. Passando as gerações, muitos tempos depois, vemos Moisés. Quero dizer, depois de muito, vemos quem? Abraão. Tipo, Deus mandou Abraão ir sair de sua terra, para uma terra que era Canaã. Então disse, então, numa certa ponto da igreja, já falamos que Ló foi para um ponto e Abraão foi para o outro. E depois de muitos tempos, tudo caiu sobre tudo e acabou. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Então, meus irmãos, assim foi. Depois depois de muito tempo, Isaac se casou com Rebeca. Rebeca deu à luz a 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó roubou a bênção de Esaú, fugiu, se casou 2 mulheres e teve 12 filhos. E dentre dessas 12 filhos nasceu as 12 tribos de Israel. E dentro dessas 12 tribos de Israel foi José, que foi vendido pelos seus irmãos como escravo na casa de Potifar. Fazia tudo quando Potifar. Um dia que Potifar saiu, mulher de Potifar queria José, mas aí ele não aceitou. Fugiu. Quando Potifar voltou, José foi parar na prisão e lá Deus deu conheceu o padeiro e o outro que eu não me lembro. Então, depois disso, meus irmãos, daqui a pouco já vai dar meia-noite. Eu não queria mais, não vou poder continuar falando.
Agradeço a oportunidade. Oremos todos, Senhor Deus, Senhor. Hoje eu entrego a mão da casa dos filhos onde estão. Por favor, Senhor, que o Senhor seja misericordioso. Tenha piedade deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.